Alegria imensa porque nós estamos chegando aqui para mais uma lição da EBD. É lição Betel, é lição de número 8 e o tema é Isaac, o filho da promessa. Eu espero que você esteja bem, que vá tudo bem contigo e que o Espírito Santo esteja te iluminando para que você possa, na instrumentalidade do Pai, ser usado de maneira tremenda para a entrega desse conteúdo. Nós estamos aqui para uma pré-aula, para um resumão, que na verdade é um auxílio para que você possa juntar com o seu conteúdo para aplicar em sala de aula, tá bom? Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, somos membros da Assembleia de Deus na Rua Bahia, meu pastor Amós Rubens. Olha só, se você entrou aí e você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha, o seu like, é proibido você não dar o seu like, deixa o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta e vamos lá, compartilha esse vídeo. Vamos para a EBD, aqui é um canal da Escola Bíblica Dominical, a Casa do Ensino, Naiote. O filho da promessa, Isaac quer dizer riso, aquele que ri, alegria, né? Que emite a ideia de riso. Então Isaac, além de ser a alegria do pai e da mãe, era o filho da fé, o filho da promessa, o filho que Deus prometera a Abraão. O texto áureo, vamos para a hora, o texto áureo diz que, e a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Isaías 14, 27, parte B, e a verdade aplicada ou prática diz, persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaac, apresentar Isaac como a continuação da promessa e falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Textos de referência é Gênesis 26, versos 22, 23, 24 e 25. A nossa introdução diz, o estudo sobre a vida de Isaac nos remete à realidade de que ao longo da nossa peregrinação como discípulo de Cristo, enfrentaremos diversas situações requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação com a ajuda e iluminação de quem? Do Espírito Santo do Senhor. Vamos para uma esposa para Isaac, é o nosso tópico 1. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Me lembra da linhagem dos descendentes de Caim, os caimitas, e a descendência dos setistas, que antes do dilúvio, Deus faz aquela sentença ali a respeito dessas duas descendências, dos filhos de Deus com os filhos dos homens, e naquele bolo de confusão aonde o homem se perdera por causa das suas práticas pecaminosas, Deus levanta um homem, que é Noé, que tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a descendência de Sem, após o dilúvio, se torna a descendência que é tratada como a descendência piedosa. Os semitas são os descendentes de Sem. Então a esposa deveria ser escolhida de alguém que tivesse uma descendência
familiar. Até hoje, uma esposa deve ser escolhida com uma raiz, ou com raízes que mostra uma identidade piedosa, tanto para uma mulher escolher um esposo e um homem escolher a sua esposa, a sua mulher. Vamos lá. Todo cuidado é pouco e essa regra ela continua sendo soberana e absoluta. Uma esposa para o filho escolhido. Ora, se o filho é escolhido, se o filho tem promessas, se o filho é da fé, precisa também ter uma esposa escolhida. Escolhida debaixo da oração. Escolhida a seleção. Primeiro, vamos ver quais são as qualidades de uma mulher para ser esposa de Isaac. Vamos ver quais estão desqualificadas. Então, se para escolher a esposa de Isaac tinha que ser assim, todas as outras características não serviam. Então, separa as que não servem. Não serve quem faz isso, não serve quem é assim, não serve quem curte isso, não serve. Pronto, vai sobrar poucas. E dessas poucas vai sair a selecionada. Até hoje é assim. Primeiro você escolhe com quem você não casa. As características de alguém que você não casa. E vai sobrar um pequeno grupo com as características para que você possa casar, seja homem ou seja mulher. Muito cuidado, não se ilude com essa ideia, é crente, vamos casar então. Não, casa com crente, mas até dentro do arraial dos crentes, ali precisa se fazer uma seleção também. É muita pirataria, não é verdade? O que você acha disso? Beber água. Vamos lá. Para que a corrente da promessa não fosse quebrada, Abraão se preocupa com a perpetuidade da sua semente, pensando numa mulher para seu filho. Olha a preocupação que Abraão tinha. Não só a preocupação de uma pessoa para o seu filho, para que o seu filho pudesse conviver, mas a preocupação porque havia uma promessa estabelecida na vida do pai que passaria para o filho. Então essa preocupação de Abraão foi justamente o ponto máximo para ele escolher dentre os seus. Olha que coisa importante. Então escolheu dentre os seus. Vamos lá. 2 diz um servo piedoso e uma tarefa preciosa. O servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente temente de Deus. Ele prometeu a Abraão não escolher para Isaac mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção, vai na oração. Ele agradece a Deus pelo sucesso da missão e pela resposta de Deus dada a ele. Até hoje Deus ainda responde oração. Eu creio que Deus responde oração. Ainda com toda a tecnologia que a gente tem e hoje o visual é mais importante do que a fé, o crente ainda é guiado pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5:7 diz isso. Nós somos guiados por fé. E por fé é que Eliezer sai à procura da esposa para Isaac a pedido de seu pai Abraão. Mas ele era temente a Deus. E isso é o ponto principal para que você delegue uma missão de tamanha grandeza para que uma pessoa execute com qualidade, sem pilantragem. O que falta são pessoas que fazem as coisas
de maneira certa e que as fazem por meio da oração. Vamos embora lá então. Embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com Deus que Abraão, seu senhor, pois ele diz: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão. Pelo testemunho de Abraão, ele tinha muita confiança e dependência em Deus. Deus respondeu em detalhes a sua oração, que está em Gênesis 24, 41, 49 ao verso 61. E ele vai, todo o trâmite acontece e ela decide, de livre e espontânea vontade, vir com o varão Eliezer. Vamos lá. Um encontro marcado por Deus. Isaac perdera aquela que até ali fora a mulher mais importante da sua vida, sua mãe. Deus estava para confortá-lo com a queda, com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para os seus descendentes, que é a Rebeca. Quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história nunca termina na dor. Seu coração se alegra novamente e ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtudes. A grandeza de Rebeca não era simplesmente a estética. A grandeza de Rebeca era o seu mundo interno. Porque até hoje, ainda que nós estamos num mundo onde a ditadura da beleza impõe uma beleza estereotipada, ainda continua o conceito bíblico de que a beleza primária é a beleza que está dentro do ser humano. A grandeza é a grandeza das atitudes, a grandeza das ações, a grandeza de alguém que é grande aqui dentro e que, com essa grandeza, ele tem atos virtuosos grandes, sempre para auxiliar o seu próximo. Depois da sua origem, seu caráter era uma mulher de caráter. Virtude e piedade eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Alguém que temia a Deus, alguém que tinha compromisso com Deus, alguém que iria caminhar lado a lado servindo a Deus. Rebeca foi fruto de orações plantadas. Rebeca é a colheita das orações de Abraão, da oração de Eliezer e da oração de Isaac. Olha como Deus até hoje responde oração. Aproveita essa tônica para você incentivar a sua turma à oração. Que a oração ainda é a melhor forma de nós resolvermos e tomarmos decisões extremamente relevantes. Vamos lá, um novo patriarca. Abraão conclui o propósito da sua vida morrendo em boa velhice. Boa velhice aqui quer dizer que Abraão, ele morreu satisfeito, ele morreu maduro, ele morreu completo, ele morreu pleno. Ele viu tudo que ele tinha de ver e ele partiu feliz, porque tudo que Deus prometeu, Abraão desfrutou. Então era o momento dele sair de cena, e quando Abraão sai de cena, vai entrar Isaac no cenário e tomar conta da história. Para a gente entender a importância de que muitas das vezes alguém está no cenário e a gente não precisa tirar essa pessoa do cenário. Há um determinado momento que Deus mesmo vai fazer a substituição das peças e no tempo certo e o nome dele será glorificado. Vamos lá, contando com um milagre. Gênesis, 2:1, tópico 2, subtópico 1.
Depois da morte de seu pai, Deus abençoou a Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outros e futuras gerações. Então, essa vida de Isaac, uma vida nômade, onde ele caminhou com seu pai, peregrinou em terra estranha. Apesar de todo esse percurso de peregrinação, havia um propósito de Deus para que Deus maturasse Isaac e começasse a abençoar a vida de Isaac. Isaac, ele passou por aquele processo ali dos poços, nós vamos ver mais adiante, e com certeza isso foram momentos benéficos para o crescimento e a maturação do jovem Isaac. Vamos lá. 2 nações estavam ali no ventre de Rebeca. Quando a gente lê, por exemplo, Gênesis capítulo 25, versículo 20, diz que Isaac, ele casou com 40 anos. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Isaac tinha 40 anos. E Isaac leva 20 anos orando para que o ventre de Rebeca fosse aberto. Olha que coisa importante. A insistência e a perseverança na oração. Não foi da noite para o dia. Lembrando também outro ponto para a gente refutar aqui, e a gente tem que trazer isso à tona, é que Isaac, ele é um único monogâmico dos patriarcas. Isaac só teve comprometimento com Rebeca. É para aplaudir de pé, não é para aplaudir de pé? É para louvar a vida desse moço que viveu de forma digna a sua vida com a sua esposa, sem precisar de concubina, sem precisar de uma outra esposa. Ele venceu na oração. 20 anos orando. Casa com 40, 25 verso 20 e 25 verso 26 diz que era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Deu luz aos seus filhos. Olha que importante a gente ressaltar isso na sala de aula. Lembrando sempre que a nossa aula aqui é um bate-papo sobre o assunto para poder trazer conteúdo para a sua aula. Não é bem uma aula, né? Essa aqui é mais um bate-papo, um resumão para trazer alguma coisa para somar com aquilo que você está utilizando aí na sua aula, tá ok? Por isso a gente sempre resume em 30 minutos e a gente tenta não passar disso. Anote isso aí que você vai precisar, hein? Vamos lá. 2 nações no seu ventre. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a geração dos filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25, 21 diz que Deus atendeu a oração de Isaac. A vida dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora fértil, mas sim a providência divina. Há uma briga já desde dos 2 filhos, desde o ventre de Rebeca. Um prenúncio profético de como seria a futura relação entre esses 2. E as 2 nações que surgiram destes 2 filhos não apenas brigariam entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Esaú. Então nós temos 2 filhos, 2 nações. A gente seguiu o texto aqui, 2 nações. Foi dito que havia, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, o Esaú serviria a Jacó. Então isso aqui já estava determinado. Não precisava de Isaac
e Rebeca tentar dar uma ajuda para Deus. Não necessitava disso. Simplesmente eles deixariam que Deus mesmo ia criar as circunstâncias e os meios para que isso ocorresse. Então, sempre que a gente quiser dar uma ajudinha para Deus, nós vamos quebrar a cara. Dizer assim, um ditado bem conhecido. Nós vamos dar com os burros na água, vamos nos dar mal. E eles acarretaram muitos problemas porque quiseram dar ajudinha para Deus. Não tem como a gente querer auxiliar Deus naquilo que Ele falou que vai fazer. Isso é com Deus, Ele vai usar os meios e vai fazer acontecer aquilo que está dito. E cumpridos os dias para dar à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque a partir disso aqui, duas nações se criaram. Jacó, que é a nação de Israel, e os edomitas, que são os árabes. Os árabes são os descendentes dos edomitas, de Esaú. Para a gente poder entender que essa briga que acontece até hoje, ela começou no ventre e muitas das vezes aquela forma ali de um pai proteger mais um filho do que o outro, de um filho ter mais chamego do que o outro, isso também causa muita confusão e isso gerou muita confusão porque Jacó era o preferido da mãe, Esaú o preferido do pai. E isso aí também desencadeou numa guerra dentro de casa que acabou de maneira generalizada, os filhos tendo que se dividir por causa dessas coisinhas. Mas nós vamos ver isso mais para frente aí na nossa próxima lição, que vai falar de Esaú, as bênçãos da promessa e um prato de lentilha. Vamos lá, o mais fraco governará o mais forte. Quem seria o mais fraco? Seria justamente o Jacó. Está aqui no texto que o maior vai servir o menor. Então o mais fraco, Jacó, ele seria acima de Esaú. Esaú serviria a ele. Só que sem que ninguém fizesse nada. O próprio Deus ia fazer isso acontecer. Eles acabaram arrumando uma confusão, uma briga danada ali. E eles acabaram tendo que se separar, os pais vivendo longe dos filhos. Tudo isso por uma família que se desestruturou. Começou bem, fruto de uma oração, mas com o passar do tempo, os filhos foram tomando conta, foram tomando espaço e essa família acabou tendo crises familiares, justamente porque perdeu-se o controle dos filhos, perdeu-se o controle do amor que deveria ser distribuído para ambos e começou a ter uma prioridade de uma prioridade de outro. A mesma coisa é na igreja. Quando você tem grupinhos, panelinhas, quando alguém é mais preferido e isso é visível no meio de todo mundo, isso não gera confusão? Muita. Porque alguém fala, é o preferidinho, é a preferidinha, é o protegidinho, é a protegidinha. E isso acaba também gerando muita confusão. Por isso que é importante sempre analisar e tentar, no máximo possível, igualar e tratar a todos da mesma forma. Vamos lá. O mais fraco governará o mais forte. E o 3 diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino passando por detrás da história da vida dos patriarcas. Promessas confirmadas. O mesmo medo que fez Abraão mentir dizendo que Sara era sua irmã, levou Isaac a mentira sobre Rebeca. Então, na terra dos filisteus,
Isaac comete o mesmo ato do pai. E acaba reproduzindo as ações do pai. E isso é muito corriqueiro numa família. Um filho, uma filha, eles tendem a reproduzir as atitudes do pai e da mãe. Eles tendem a ser parecidíssimos com as ações. Se tem um pai violento, uma mãe violenta, automaticamente ser violento para essa criança, salvo exceções, mas ser violento para essa criança, ela é uma coisa natural, porque ela cresceu num ambiente onde a mãe gritava com ela, automaticamente ela vai gritar com alguém, onde o pai a maltratava, onde quando não se maltrata fisicamente, se maltrata verbalmente, com palavras de baixo calão, automaticamente essa criança vai reproduzir isso e vai transmitir essas ações e essas atitudes. Por isso que é importante sempre lembrar que você está sendo um reflexo para os seus filhos. Eles vão levar para a vida toda as suas ações e que elas sejam boas, que elas sejam referenciais dentro da sua casa, tá bom? Então a promessa confirmada, ele comete o mesmo deslize do pai, mas tendo aí a oportunidade de prosseguir e avançar um pouco mais. A bênção da prosperidade. Bom, ele chega ali, Isaac buscou refúgio na terra de Abimeleque em razão da fome, mas Deus o abençoara tanto que começou a causar medo e inveja entre os filisteus. Vamos ler aqui o 26. Sobreveio a fome à terra, além da primeira havia no dia de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Abraão foi ao Egito sem a direção de Deus. Gênesis 12 fala isso. Aqui, Deus aparece. Deus fala com Isaac, fala: não desce ao Egito, segue a minha direção. Egito fala, é um tipo de mundo e sua carnalidade. E Deus está preservando Isaac de ir para o mundo com a sua carnalidade, porque Abraão, além de ter errado ir no Egito, e lá ele também falou as suas mentiras, a mesma coisa ele faz quando vai para a terra dos filisteus, o ambiente de Abimeleque. Para a gente poder entender essa logística, essa dinâmica que acaba acontecendo de pai e filho. Aqui o Senhor alerta a ele. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te mostro, que eu te disser. Habita nela e serei contigo. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então o que ele faz? Ele ouve o que o pai fala, o que Deus fala, e faz diferente do pai. Ele tem uma oportunidade de agir de forma diferente. E aqui nessa terra Deus começa a prosperar Isaac de uma maneira tal que até os filisteus observam que Deus é na vida dele. Vamos lá. Começou a cavar, mas Deus o abençoou tanto que começou a causar medo e inveja entre os filisteus. Os poços que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras, para que nenhum direito fosse requerido por Isaac. Os filisteus entulham estes poços. Um poço que era semelhante a uma cisterna, que ele minava água, não tanta água, mas minava a água, gerava água, mas também servia para reservar água quando chovesse.
era como se fosse uma escritura de terra. O poço, ele te dava um direito de propriedade. Então, quando eles entulham os poços, eles querem dizer que ele não tem propriedade ali e que ele não é bem-vindo ali. Olha o que eu vou falar aqui, presta atenção. Existem muitas pessoas que são entulhadores de poços. São pessoas que vê alguém com talento, com direito dado por Deus de exercer uma função, e alguém vai lá e entulha aquela pessoa. Tira a oportunidade daquela pessoa. São entulhadores de poços, que não quer que você tome espaço ali. Ele está dizendo para você que você não é bem-vindo mais. Ele está dizendo para você que ali não tem mais espaço para você e ele ou para você e ela. A ideia que está sendo emitida, tu pode não perceber. Te jogaram de lado, te entulharam o seu poço. Te engessaram, entulharam o seu poço. Você não é mais benquista, entulharam o seu poço. O seu terreno ali se limitou. E você não é mais bem-vindo naquele espaço. É esse o contexto que a gente aprende aqui. Automaticamente, o que faz o Isaac? Ele dá os nomes aos poços que o seu pai havia cavado, ele cava os poços, e quando a gente vê, por exemplo, aqui no último poço, e cavou outro poço, de modo que o chamou Reobote, que são lugares amplos ou um espaço aberto. E dali Isaac subiu para Berseba, local onde o Senhor voltou a consolá-lo com a promessa de bênçãos e onde Isaac construiu um altar de adoração. Então ele armou a sua tenda, que fala de habitação, ele habitou ali, abriu um poço, um refrigério. Assim como a água é um elemento essencial no reino físico, igualmente é a palavra no mundo espiritual. Isaac seguiu a sua vida. Se a gente ler o texto, a gente pega o texto para fazer uma análise do texto, eles vão até Isaac, o Abimeleque vai até Isaac e faz um pacto com Isaac e deixa Isaac prosseguir o seu caminho. O 26, do 26, diz que de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. E disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Olha só, tulharam o seu poço, estão te dando um recado, hein? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Dizendo, o Senhor é contigo. Eu sabia disso. E então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu agora é abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado. Lhe disseram: achamos água. O poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou a sua esposa Judite, filha. Mas o importante aqui é o rompimento. Ele rompeu de vez para poder seguir o seu caminho. Às vezes o que impede o crescimento nosso é que a gente está tão bitolado num local, numa coisa, numa cegueira, e aquela cegueira faz a gente ser
ter os nossos poços entulhados e não perceber que estão nos entulhando para impedir o nosso crescimento, para nos deixar no canto e nos emitindo a ideia que nós não cabemos mais naquele espaço. É muito sério essa observação dentro desse texto. Dá uma analisadinha aí, comenta se você pensa assim também, ou se você pensa diferente, ou você tem de repente uma experiência, já passou até por uma experiência de um local aonde entulhar o seu poço. Pode ser dentro da igreja, dentro de uma empresa, num ambiente onde você conviveu. Isso acontece demais, inclusive dentro da igreja, que tem pessoas que, se ele se destacar um pouquinho, ele vira uma assombração para quem está liderando o departamento, igreja e modos de grupos afins. Vamos lá. O legado das bênçãos. Isaac está velho e cego. Opa, tá na hora da gente parar. Isaac está velho e cego, mas antes de morrer precisa abençoar os seus dois, abençoar o seu primogênito e passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. No patriarcado, a bênção da primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança e a autoridade espiritual sobre o clã. Com a trama de Rebeca, Isaac abençoava Jacó ao invés de Esaú, e embora Isaac fosse o portador da promessa, as suas preferências por Esaú não determinaram aquele a quem Deus escolheu abençoar. Não tem jeito. Se Deus escolheu te abençoar, podem ter prioridades, mas você vai caber dentro daquilo que Deus te chamou. Mais cedo ou mais tarde, para os homens, mas no tempo certo de Deus, num lugar ou no outro, numa terra ou em outra terra, você verá a bênção de Deus, se estiver seguindo a direção do Senhor. Foi assim feito. Jacó não tomasse para mulheres estrangeiras, era o que eles não deveriam fazer, e embora Esaú tivesse direito por crescimento, tudo nele apontava a direção oposta. Não valorizava o que deveria e não seguia os princípios de Deus. Não seguiu aquilo que está estabelecido, os princípios de Deus, geralmente é rota de colisão com Deus. Vamos concluir. Estamos acabando aqui o nosso discurso, nosso bate-papo. A maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura e nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certo de que somos dele e vivemos para ele. Ô glória! Chegando ao fim de mais esse bate-papo com vocês, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar podendo entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no seu momento de descanso, aonde você possa estar nos vendo a qualquer hora. Então, que eu fico aqui agradecido por tudo, um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição, lição 9, Esaú e as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Fica com Deus.